E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo, né? Vou trazer um cortinho aqui, pessoal, sobre depois do sorteio, né? Da fase de grupo da Libertadores, a mídia começa a discutir quem é o grupo mais fácil, quem é o grupo mais difícil. O Flamengo tem condições de passar e todos pela uma boca só. O Flamengo tem tudo para fazer a melhor campanha, né, pessoal? O Flamengo hoje, para eles, joga o melhor futebol do Brasil, da América do Sul. É um time totalmente diferente de 2023, né? Esqueça aquele time foi um fracasso total. Não muito culpa dos jogadores, sim, diretoria, treinadores que passaram lá. Os mesmos jogadores deram a volta por cima e esse ano promete, né? Como muitos estão falando aí, esse ano promete ser o ano do Flamengo, ganhar todas as competições e a mídia discute realmente isso, né? O grupo do Flamengo é difícil? Não. Então tem tudo para o Flamengo aí conseguir várias vitórias e emplacar a melhor campanha da Libertadores, né? Então é isso, né? Vamos deixar aqui créditos ao vídeo, ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver o que eles falaram sobre esse assunto, o Flamengo na Libertadores, né? Fase de grupo. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final tem mais informação, pessoal. Vamos lá. Flamengo. Há grupos mais fracos que o grupo do Flamengo, mas o grupo do Flamengo é muito acessível, não só para a primeira colocação, como também para terminar ganhando todos os jogos. E aí fazendo aquela pontuação que vai dar garantias nas próximas fases. Final. É o que tem acontecido com o Palmeiras. A altitude talvez tenha um peso ali no jogo contra o Bolívar, quem sabe contra o Milionários, mas assim, é um grupo muito acessível, o Flamengo não pode reclamar do grupo. O grande desafio desse grupo não são os adversários, e sim justamente a logística e a altitude, é isso, Jean? É isso, eu acho que claramente... O Bolívar até fez uma bela campanha a temporada passada. Passou de fase, né? Passou de primeiro, fase. Talvez seja o time mais perigoso do grupo do Flamengo. Uma bela pontuação, né? E acho que tem o fator campo que evidentemente conta muito. Mas também se a gente olhar para o Campeonato Brasileiro, se a gente olhar para a Libertadores do ponto de vista técnico, querendo achar adversários tecnicamente que podem dificultar a vida dos brasileiros, a gente vai achar poucos. Então essa é a verdade. Tecnicamente você olha para qualquer grupo com os brasileiros e vai dizer, bom, se a gente vai levar em consideração só o aspecto técnico, o brasileiro vai passar, em todos os grupos. Aliás, é curioso, né? Porque o Botafogo poderia ter caído num grupo com River Plate, Independiente del Valle e The Strongest, por exemplo. Sim, sim. E no fim ficou com um grupo, como disse o Calçade, porque o Botafogo, por vir do pote 4... ele tinha a possibilidade de ter um grupo realmente mais encarar complicado. o pior pela frente. Exato. Tinha 6 possibilidades de brasileiros. Exato. Inclusive, né? Exato. Imagina cair no grupo do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, era complicado. Então, acho que assim, foi o grande vencedor do sorteio, porque também era aquele que poderia ter um sorteio mais complicado do que os outros. Os outros, por pior que seja, e a gente pode discutir quem se deu pior, quem se deu melhor, tal, mas por pior que seja, você vai dizer, olha, o brasileiro vai passar em todas. Você pode, se você levar em consideração apenas a questão técnica. E você cravaria todos em primeiro, Jean? Cravaria. Não, só uma análise aqui. Você acha o grupo do Flamengo mais difícil que o grupo do Botafogo? É mais fácil. Eu tô falando que o Botafogo é o grande vencedor do sorteio. Porque poderia ter... Porque ele poderia ter caído num grupo Cenário complicado, de fato. Talvez fosse o único que pudesse ter caído num grupo complicadíssimo, até para a classificação, e isso não aconteceu. Então o Botafogo se deu. O Flamengo, acho que a questão é o que você falou. Tecnicamente, o Flamengo é infinitamente superior a qualquer adversário. É um grupo chato do ponto de vista da logística. E aí eu olho muito, quando a gente fala de logística, para o Campeonato Brasileiro. Eu sei que os clubes brasileiros não costumam fazer isso muito, mas vamos lembrar do que fez o Palmeiras na temporada passada. O Palmeiras poupou na Libertadores. Para jogar a final do Paulista. Para jogar a final do Paulista e depois poupou na Libertadores em outros jogos. Claro, com a classificação encaminhada, mas brigando para ser o primeiro colocado. Poupou em outros jogos também. Acabou sendo o primeiro colocado no geral mesmo assim. Mas, por exemplo, o Palmeiras eu acho que vai ser que se fizer isso, possivelmente quebre a cara. Quebre a cara não em relação à classificação, mas quebre a cara em relação a esse primeiro lugar. São Lourenço, Del Valle. Del Valle. Aí já é um grupo que não sei se vai permitir ao Abel fazer isso. E o Abel já mostrou que é um técnico que faz isso, que pensa no campeonato por pontos corridos, que pensa no brasileiro. Não sei o quanto o Tite pensa ou não pensa, não sei o quanto o Diniz vai pensar ou não pensar. Né? Você vai negociar semana a semana.
Então. É uma negociação de semana a semana. Mas, tá lembrando para voltar pro Flamengo, o Palmeiras, ele poupou no jogo contra o Bolívar na primeira rodada fora de casa. Foi. Né? Porque ali era assim, era no meio do campeonato, era na entre final, as finais do estadual. Que é o que vai acontecer com o Flamengo agora. E o Landim acabou de falar isso, né? Falou, bom, a gente vai jogar... Claro que vai depender muito também da primeira decisão, né? E a tendência, enfim... Assim, a gente olha... Ficou uma final de Carioca que o Flamengo é muito favorito. Você olha para os adversários, mas assim, a questão das escolhas, né? Onde você vai viajar, como vai viajar... ela pesa. Ela pesa porque ela não interfere só no rendimento da Libertadores, ela interfere no rendimento dos outros campeonatos. Essa é uma questão. Se você está na final do estadual, tudo bem, ele não tem um clássico. Poderia ser um Flamengo e Vasco. Não é um Flamengo e Vasco. Isso não quer dizer também que um tombo contra o Nova Iguaçu é muito mais. Então, faz barulho. Não pode faz barulho. Mas talvez tenha sido por isso, Calçade, que o Palmeiras fez o que fez no ano passado. Porque perdeu o primeiro Água jogo. Santa. O normal não é o Flamengo perder o primeiro jogo. Exato. Então, se o Flamengo mete 3 no Nova Iguaçu, que é absolutamente normal no primeiro jogo... E outra, a gente tá falando assim... Calça, só um minutinho que o Marcos Braz está Vamos falando justamente sobre isso. Opa. Justamente sobre isso. Esse é o gancho. Vamos lá. William, agora o vice-presidente Marcos Braz, a gente vinha conversando antes sobre essa questão do grupo, o caminho do Flamengo, e vocês agora têm 2 clubes com altitudes pela frente. Você falou sobre a logística e justamente tem isso no meio do caminho. E no meio também o jogo com o Milionários que é na Colômbia, em que é no meio das finais do campeonato estadual. Era exatamente essa a nossa preocupação, de você ter um voo longo, que é o caso. E no caso do Milionário, a gente tem um voo longo e ainda tem a situação da altitude. Mas agora não tem mais o que torcer, né? Torcer era o que a gente estava fazendo antes. Agora é trabalhar em cima das melhores decisões possíveis para que a gente possa ter um campeonato bom. Obrigada, Braz. William. Dá para fazer essa negociação, né, Calçade? Não, dá. O Palmeiras é o melhor exemplo aí do ano passado. Já citou aqui o Jean, Água Santa. Exatamente. O Flamengo consegue equilibrar bem, dosar bem isso e conseguir o título carioca com, assim, Nova Iguaçu, grande campanha, excelente. E assim, ele pode usar o banco que ele tem também, né? Gabigol, Bruno Henrique, Léo Ortiz. É isso. O Vinha. Olha isso. É para isso que tem um elenco, né? Um nível de mais para frente recuperado aí. vai ter o Gerson, não agora mais para frente. O que o Tite fez até agora foi trabalhar assim, uma consistência, que escolheu um time, foi naquele time. Agora vai começar a temporada de verdade, que é misturar todo mundo, bagunçar tudo isso, que aí vem contusão, vem amarelo, vem competição daqui e de lá, mas é aquele que tem as melhores condições para responder a tudo isso. O que a gente está olhando é para o sorteio agora, que vai pesar para todo mundo. Acho que não tem ninguém assim com a vida tão suave, mas certamente o Botafogo poderia ter caído numa bomba e não caiu numa bomba de grupo. Né? Não é. E o Flamengo tem condição de suportar tudo isso, se preparou para isso. Né? O Flamengo se preparou, está preparado para isso. E acho que a gente tem uma faixa, um grupo de times brasileiros que estão à frente dos demais hoje, que é Flamengo, o Palmeiras. Mas o Flamengo do ano passado, esqueça do ano passado, já não tem nada a ver com outra o do ano coisa, o treinador. Já acabou esse Flamengo do ano passado. O Flamengo 2023 já acabou. Outro cenário. O Flamengo de agora, ele retoma uma autoridade que não havia em 2023. A ponto de você ter o Gabigol no banco desde o início da temporada e vai continuar lá. Sem crise, sinal. Sem crise. Essencial, E dos times brasileiros, Palmeiras à parte, porque a gente sempre ressalta o trabalho que vem de longo tempo, né, depois os padrões do futebol brasileiro sul-americano, um longo tempo, 3 anos e pouco, um longo tempo. O Flamengo é que está com os processos mais adiantados. Se a gente pegar aqui, São Paulo, agora a crise, Carpini continua, não continua, é técnico para Libertadores, não é técnico para Libertadores, agora essa confusão. O Fluminense não está no nível do ano passado ainda. Pode chegar, tem potencial mas ainda caiu não num está. grupo bem fácil, hein? Caiu num grupo fácil. O Botafogo, precisa ver essa questão do treinador. O Grêmio é uma incógnita, o Grêmio. O Palmeiras, a gente já falou aqui, o Atlético está devendo desempenho ainda. O torcedor do Atlético cornetando e tal, o desempenho do Atlético Mineiro, embora esteja na final do campeonato estadual. Para mim, caiu no grupo mais fácil que os brasileiros vão pegar. Assim, o Flamengo está um bocadinho à frente dos outros. Fala aí, gente. O Atlético também, aliás. O Atlético vale um pouco isso também para
que a gente falava do Botafogo, porque o Atlético poderia cair no grupo do River, por exemplo. Sim. Né? Era pote 2, né? No pote, então, assim, olhando para o cabeça de chave, era o melhor resultado que poderia ter o Atlético era cair no grupo do Peñarol, que tem muito mais nome e camisa do que time. Então, acho que foi um bom negócio também. Só em relação a essa coisa do Flamengo, entre as finais, eu acho que assim, essa questão ela vai se colocar ou não, dependendo do que for a primeira final. E aí, assim, com todo respeito ao Nova Iguaçu, e a gente viu o jogo do Internacional contra o Nova Iguaçu, por exemplo, né? Quer dizer, é uma boa referência. É uma boa referência, porque nós estamos falando de um time muito forte, com jogadores com muita potência, e o Internacional, vamos dizer que não sofreu absolutamente nada para eliminar o Nova Iguaçu. O que eu quero dizer, pode ser que na primeira final já o Flamengo encaminhe o seu título estadual, e aí ele pode dizer, não, agora beleza. Tendo o banco que tem, pode até usar a parte do banco no jogo de volta. Aí você, mas é isso, você tem um elenco desse tamanho que é para usar. Você não precisa mandar todo mundo viajar se você precisar da segunda partida do campeonato estadual, porque aí acho que faz sentido, como fazia sentido com o Palmeiras na temporada passada, mandar o time reserva para enfrentar o Bolívar, ainda mais na altitude, que você sabe que a tua qualidade técnica ela tem um valor, evidentemente, mas na altitude esse valor ele diminui. Quer dizer, o que você teria de vantagem não é uma vantagem tão grande quando a altitude influencia na partida. Então eu acho que vai depender muito do que vai acontecer na primeira decisão para o Flamengo resolver o que ele vai fazer no primeiro jogo da Libertadores. E tem que ser assim mesmo, tem que ser assim, porque nós estamos falando de um título, é título estadual, mas é um título, e nesse grupo da Libertadores certamente o Flamengo vai avançar. Então essa dúvida não se coloca muito. Claro que a questão dos pontos ganhos são importantes em relação à classificação geral, toda aquela história que a gente sabe, para o mando de campo, depois lá para frente, mas de novo, né, o Palmeiras foi um ótimo exemplo da temporada passada, fez isso, perdeu do Bolívar, que é bom a gente lembrar disso, poupou todo mundo, mandou o time reserva e perdeu, e mesmo assim ficou na primeira colocação. Eu acho que a grande questão... Só um minutinho, Bernardo. Alberto Guerra, presidente do Grêmio que caiu aqui no grupo com Estudiantes, Strongest e Huachipato. Nação flamenguista definido, né? Fase de grupo da Libertadores, a mídia começa a discutir que o Flamengo caiu no grupo fácil, né? Eu acho que não tem grupo fácil em Libertadores. Todos os jogos são difíceis, né? Se o Flamengo entrar com essa mentalidade que tem jogo fácil, pode se complicar. Até porque são dois jogos em altitude, né? Isso aí pode sim prejudicar o Flamengo, né? Eu vejo o Flamengo um dos candidatos a fazer a melhor campanha, desde que joga o futebol que vem jogando, né? Melhor futebol, acho que das Américas. É um time que não leva gol, time compacto, vamos esquecer aquele time de 2023, pessoal. Passar uma borracha, né? O time do Flamengo hoje é outro, não tem nada a ver daquele time de 2023, onde também as expectativas eram lá em cima, muito grande, né? Mas devido a alguns erros, né, que eu digo, diretoria trocou de treinador, trouxe treinadores errados, jogadores não cumpriu o que a gente esperava, né? Não assimilou o que o treinador queria. Isso aí acarretou num fracasso total do Flamengo em 2023, perdendo todos os títulos que disputou, e veio para salvar o ano, né? Para conseguir uma vaga direta na Libertadores, e conseguiu, né? Agora é focar nessa Libertadores, para no final do ano a gente tá lá na Argentina disputando o título, né? A mídia começa a discutir os grupos mais difíceis, mais fáceis, né? Eles destacam o grupo do Palmeiras, um grupo difícil, né? Realmente. Aí do Flamengo, pessoal, eu vejo que o grupo do Flamengo é fácil pelos seguintes motivos. O Flamengo está jogando o melhor futebol, tem um melhor treinador, o treinador tá com o time na mão, os jogadores tá correspondendo com o que o treinador pede, né? Então isso aí é uma junção, né? Quando faz a união, aí a gente sabe que o Flamengo fica forte, pessoal. O Flamengo fica forte, fica difícil de ser batido, né? E a mídia começa a repercutir, né? Eu garanto que o Bolívar, o Palestino, desses clubes não queria ter pego o Flamengo. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Vamos esperar aí, né? Porque entre
esses jogos da Libertadores vai ter a final do estadual, né? A gente espera que logo no primeiro jogo o Flamengo defina contra o Nova Iguaçu. Vamos com calma também, né? Não é achar que a gente vai definir, vai matar o jogo e a gente ter surpresa, né? Vamos com calma, né? Não vamos fazer igual esses outros times aí. Uma coisa é você ser favorito e demonstrar dentro de campo, né? E não tá conversando, né? Outra coisa é você só conversar e quando chega dentro de campo você não faz nada, né? Então vamos fazer tudo o contrário, né? A gente espera que o Flamengo entre em campo contra o Nova Iguaçu, jogue 2 grandes partidas. Talvez o segundo jogo vai entrar com o time reserva, né? Ou alguns jogadores reserva. Aí vale destacar aqui que esses jogadores reserva aí do banco do reserva do Flamengo pode ser muito bem titular, né, pessoal? Vou dizer só um exemplo aqui. Léo Ortiz, Vina, Bruno Henrique, Gabigol, por aí sentido, né? Eu disse só 5. E são 5 jogadores experientes, jogadores que já vestiu a camisa das suas seleções, tanto da seleção brasileira, que foi Léo Ortiz já vestiu a camisa do Brasil, Gabigol do Brasil, Bruno Henrique do Brasil, Vina seleção uruguaia, citei só alguns, mas a gente sabe que o elenco do Flamengo é capacitado. Por isso que Landim e Braz montou um elenco forte, né? A gente sabe que a gente vai precisar de alguns jogos entrar com o time reserva. E o time reserva do Flamengo hoje, eu acho que é mais forte do que certos times aí dessa Copa Libertadores 2024. Né? Eu não tenho nem dúvida. Né? Para você ter ideia, o time reserva do Flamengo hoje é melhor do que esses 3 times que o Flamengo pegou aí na fase de grupo. Né? Então é isso, né? Vamos esperar, vamos ver aí. A gente espera que quando começar essas partidas decisivas, o Flamengo ainda esteja melhor, ainda esteja jogando melhor ainda, né? Um time que, claro, uma hora ou outra a gente sabe que o Flamengo vai sofrer gol, pessoal. É normal, não tem como um clube de futebol passar muitos jogos sem sofrer gol, né? E a gente sabe que o nível do Campeonato Carioca, né, desfazendo, é baixo. Mas mesmo assim o Flamengo não dá oportunidade para seus adversários. Adversário, eu não vou citar time pequeno, Vasco, Botafogo e Fluminense. Não teve oportunidades, né? E hoje a mídia vê o Flamengo como o principal clube das Américas ganhar mais uma vez a Copa Libertadores, né? Pois é. E para você acha que o Flamengo realmente é favorito e que vai ganhar essa Libertadores? O Flamengo está montando um time não só para ganhar a Libertadores, pessoal, mas Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, com certeza. Então é isso, nação flamenguista. Se inscreva no canal Fla News, deixa seu like, deixa aí de qual cidade você está assistindo esse vídeo. É muito importante. E compartilhe o vídeo, pessoal. Então é isso, pessoal. Quero aqui agradecer a cada um de vocês e até a próxima.